nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Vamos então agora agradecer por isso, a oportunidade que Deus nos deu e mais esse momento que nós vamos ter aqui hoje. Vamos fechar nossos olhos e com a Ave Maria vamos iniciar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem terrena. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus seja sempre conosco. Né? Estando em paz, a gente passa por qualquer tribulação, por isso ela é muito importante na nossa vida. O tema que a gente vai hoje refletir um pouquinho, falar, é morte e desencarnação. A gente não gosta de falar de morte, nós temos muito preconceito, muito medo, muitos tabus de falar de morte. Porque parece que ela acontece com todo mundo, menos com a gente. Né? E assim, estudando um pouco sobre o tema, a gente sempre acha que está preparado, mas quando se dá de cara a cara não está. Porque a gente não planeja morrer. Né? A gente planeja tantas coisas na vida, mas não planeja como se fôssemos imortais. Às vezes alguém vem falar com a gente sobre o assunto, a gente fala assim, para de me agorar. Não, você está pensando que eu sou muito jovem ainda, vou morrer. E morrer e desencarnar não são sinônimos, são duas coisas completamente diferentes. E é fato, você, espírito eterno, conforme diz a doutrina, né? A doutrina nos diz que somos espíritos e que nós vamos aqui encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar. E a vida ela não cessa em nenhum momento. A vida do espírito. Porém, este corpinho que nos serve, esta encarnação, ele tem uma bateria, ele tem uma carga, ele tem um tempo de duração. Aí está relacionado ao nosso fluido vital. E os órgãos, eles vão se desgastando. E a gente morre porque é biológico morrer. E a morte ela pode se dar de algumas maneiras, né? Pode ser realmente pelo esgotamento dos nossos órgãos físicos, pode ser a morte cerebral, que é do tronco encefálico, aquele que não tem realmente mais vida, mas que se preserva por algumas horas para poder fazer a doação de órgãos, e que sim, ela é permitida por Deus, e quem doa não vai acordar no plano espiritual faltando nada, porque se não fosse da permissão de Deus, não teria avançado tanto os transplantes para salvar outras vidas, né? E tem a morte, que é aquela morte repentina, não só o suicídio, mas a morte por acidente, que essa daí é a que a gente ainda menos se prepara. Desencarnar quer dizer o quê? Você realmente fazer o desligamento do espírito deste corpo físico. Ou seja, nem sempre desencarnar é no momento da morte. Triste, né? Ou não. Porque nós espíritas, nós somos privilegiados. E isso a gente deveria ter uma grande consciência. Não é que a gente é melhor que quem está em outras religiões, em outros dogmas, não. Não somos melhores que ninguém. Mas a gente já começa a ter um entendimento antes. Imagine uma pessoa materialista. Ela não vai conseguir desligar do corpo físico rápido, porque ela não acredita em nada, para ela está tudo na matéria.
ela tem que viver como se não houvesse amanhã, ter o que há de melhor que a vida terrena pode proporcionar. Ou às vezes você vem de um dogma que você vai ficar lá aguardando o julgamento do juízo final. Imagina o choque, você acreditar aquilo a vida inteira, que você vai morrer, você vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, e que você vai ficar aguardando o dia do juízo. E aí do nada você vê que você não morreu. Nós não. Nós sabemos que nós só vamos fazer uma passagem. E por que a gente tem tanto medo de falar de morte? Porque a gente não sabe se dói. Afinal de contas, ninguém lembra como morreu na encarnação passada. Graças a Deus, né? Já pensou se não foi uma morte legal? Por quê? Na doutrina, a gente aprende que nós estamos na nossa melhor encarnação. E com a consciência que nós temos hoje, nós sabemos que esse melhor ainda não é o melhor que pode ser. Que nós estamos depurando, que nós estamos nos melhorando, que nós estamos nos trabalhando. Então nós temos medo de morrer porque a gente não sabe se dói, se vai sofrer, se não vai. E é isso que a doutrina vem dizer para a gente sobre a vida espiritual. A gente tem a condição de se preparar para desencarnar. E não é questão que você só vai ficar pensando na morte do corpo físico. Muito pelo contrário, né? Tem uma frase muito legal, todo mundo já deve ter escutado, que morra quem soube viver e viva como quem sabe que vai morrer. Mas a gente tem que achar que não vai, mas vai, né? Então, essa certeza da vida espiritual, ela muda muito o conceito da gente sobre a desencarnação, sobre a morte biológica, sobre a morte física. E se eu ainda tenho dúvida, onde eu vou adquirir essa certeza? Primeiro, nossa amiga aqui que estava dando os recados, ela falou para a gente dos cursos que tem aqui na casa, da importância da gente aprender a lidar melhor com o nosso dia a dia. E isso é fato. Para montar a palestra, eu estava lendo um artigo de um médico espírita, onde ele fala assim: morrer é fácil, desencarnar é difícil. E para que a gente possa desencarnar com consciência, a gente precisa se letrar do espiritismo. Ou seja, a gente precisa aprender sobre o mundo espiritual, ou relembrar. Assim como aqui, para viver nessa vida, a gente precisa aprender português, matemática, precisa aprender a se comunicar. Nós também precisamos aprender sobre as verdades do Espírito. Kardec, através da obra da codificação, na primeira obra, é o Livro dos Espíritos. Ali, ele está provando o quê? Ele está trazendo a doutrina como uma ciência, porque ele tem perguntas e respostas. E não foi feito, por exemplo, de mim para uma única pessoa. Ele fazia as perguntas, ele recebia respostas de médiuns de várias partes, não é só o pessoal que estava ali na Sociedade Espírita Francesa estudando, não. Ele recebia muita coisa, por isso ele codificou, ou seja, ele organizou da maneira que fosse lógico esse conjunto de perguntas e respostas. Somente 1019. Imagina a riqueza aonde ele traz Deus, ele traz a escala espírita, ele traz as leis divinas, né? Ele traz os mundos que a gente tem. Então ali ele vai perguntando e os espíritos vão respondendo, ele vai perguntando e os espíritos vão respondendo. É um conhecimento para a gente muito bacana, porque às vezes, se você ainda está meio lá e meio cá, na dúvida, né? Se está que nem Santo Tomé, só vendo para crer, só quando chegar lá do outro lado para falar assim, não, realmente o mundo espiritual existe, ali ele vai tirando as tuas dúvidas. E o que ele sempre
fala para a gente? Prove o contrário. Prove o contrário em que sentido? Você tem alguma justificativa melhor para falar do sofrimento que a gente passa aqui encarnado? Se não é através da pluralidade das existências, ou seja, das reencarnações? O que justifica uma criança nascer com câncer? Ou uma doença degenerativa? Ela não é um ser inocente? Se uma pessoa que a gente conhece, que a gente sabe que não foi tão bom no nosso julgamento, porque o julgamento de Deus é muito diferente, e a gente fala assim, tem uma doença ali muito complicada, foi merecido. Mas é um ser que acabou de nascer. Então, a obra, ela vai trazendo para a gente. Na sequência, ele vem ali com o livro dos médiuns, que explica esse intercâmbio dos encarnados com os desencarnados, né? E vem realmente a parte consoladora, a parte onde vai ligar a gente, porque religião é você se religar com a divindade. Então, a parte que traz a religião para a filosofia espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Capítulo 2, meu reino não é desse mundo. Jesus já afirma que a verdadeira vida é a vida espiritual. Porque de que valeria tantas mazelas, tanta dor, tanto sofrimento, se não fosse para a nossa evolução? Está lá no livro dos Espíritos, que Deus é bom e soberano e justo. Não é Ele que julga você e nem eu, é a minha consciência. Se às vezes eu estou aqui para reparar algumas coisas, é porque a minha consciência me cobra que eu fiz mal para outra pessoa. Então, quando a gente acredita que esse mundo espiritual existe de fato de direito, nós mudamos a nossa visão perante a vida terrena. E é lógico que eu vou começar a trabalhar o meu medo da morte. E aí tem uma obra de Kardec que é muito bacana, que é O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, ele vai trazer para a gente o que acontece. No capítulo 2, ele traz ali a passagem, que é o nosso grande temor, que é a morte física, a passagem, a volta, o retorno para o mundo espiritual. O que acontece? Muitos de nós ficam em estado de perturbação, porque nós ainda somos espíritos medianos, digamos assim. O mal não predomina, mas o bem também não. Nós estamos nos purificando. Um espírito que já é bastante elevado, que ele é um espírito mais evoluído, que ele já é um espírito bom, ele não sente esse desligamento. E ele traz ali os exemplos, né? O primeiro exemplo que ele traz de desencarne é do senhor Sanson, que faz parte da sociedade espírita lá de Paris. E ele pede que quando ele desencarnasse, que ele gostaria de conversar, de dar uma comunicação para falar o que era. Pasmem, ele fala durante o velório. Ele está ali, para ele está natural, o corpo dele está ali, ele está desencarnado, está tudo bem, porque ele já é um espírito evoluído. Mas a grande parte de nós, não. Nós ficamos como se fosse realmente uma sonolência. E aí, este é o desencarne. É realmente a gente desligando o nosso espírito da carne, por isso desencarnar. E quanto tempo pode durar isso? Aí depende de mim. Isso pode durar um dia, isso pode durar um mês, pode durar um ano, pode durar muitos anos. E se eu sou um espírito que ainda estou muito materializado, que sou um espírito ainda muito endurecido, que ainda estou mais do lado da maldade, esse vai sofrer muito mais as sensações físicas que o corpo nos dá. Inclusive a parte que realmente da decomposição da matéria. Porque ele está preso àquilo. Então,
É muito importante esse letramento espírita, é muito importante esse esclarecimento, porque nós estamos a caminho. Ninguém sabe se vai ser daqui a pouco, se vai ser daqui a 10 anos, se vai ser... Ninguém sabe quando vai chegar o momento. Tudo que a gente sabe é que quando o momento chega, a gente ainda acha que tem muita coisa para viver. E Deus é tão sábio, Ele é tão, assim, magnânimo, né? Que Ele vai nos envelhecendo para quê? Porque conforme nós vamos envelhecendo, realmente a gente vai mudando os hábitos. A gente passa a respeitar mais o tempo, a se alimentar menos, a, às vezes, não falar tanta besteira, porque nós vamos nos depurando, mais ou menos, porque nós não temos tanta condição física. Então, esse desligamento, ele vai se dando de maneira gradativa. Agora, quando você tem uma situação de uma morte que ela é rápida, que ela é inesperada, que é uma morte mais violenta, às vezes é um choque para o espírito fazer esse desligamento. Trazer um exemplo para vocês, de uma trabalhadora lá da Mansão do Caminho. Ela, inclusive, quando ela desencarna, ela volta um tempo depois, né? E ela pede para o Divaldo psicografar uma carta para a filha dela, e que vira um livro. É Além do Túmulo, a dona Leonor. O que acontece? No livro ela relata, ela é trabalhadora da casa espírita, ela toma conta de crianças, ela é médium. Ou seja, ela acha que de alguma maneira ela já é um espírito que é um pouco mais esclarecido. Só que vocês estão lembrados daquela passagem do Evangelho que fala: quem mais é dado, mais será cobrado? Ou seja, quanto mais você tem esclarecimento, mais você tem que trabalhar de acordo com as leis de Deus e com o seu melhoramento. E a verdade é que ela relata, ela teve uma grande dificuldade em fazer o desligamento. Por quê? Primeiro porque ela infartou. Quem tinha problema de coração era o marido, e ela achava que ela tinha muitos cuidados com ele. E aí ela até fala para Divaldo, um dia que ele foi ao médico: ele vai, não vai, e o médico fala que não, que com cuidados ele ainda vai muito tempo. E ela sente uma dor no coração, e ela fala para o Divaldo que estava passando mal. E aí ele até, quando relata, né, o desencarne dela, ele fala que naquela época para ele tudo passava álcool no pulso e ficava bom. E aí ele vai lá, mas não ajeita, ela tem um infarto e desencarna. E aí ela pede para escrever essa carta para a filha, para que a filha não passe pelas mesmas sensações. E uma coisa que ela fala da dificuldade dela de desencarnar no livro é que muitas vezes ela estava no trabalho na casa espírita, como a gente está agora, e a cabeça dela estava onde? Bem fora do trabalho. Que muitas vezes ela julgou o outro. Que ela, tendo conhecimento, ela deveria ter se dedicado melhor. Porém, embora ela tenha demorado um pouco mais para fazer o desligamento, ela teve amparo espiritual. Porque todo mundo tem amparo espiritual. É que muitas vezes a gente está tão materializado que a gente não percebe. Se algum de vocês já teve a oportunidade de ler o livro Memórias de um Suicida, da Ivone Amaral Pereira, muitas pessoas não conseguem porque acham que ele é um livro pesado. E não é. Ele é uma lição de amor. Ivone foi suicida. Então ela conhecia bem o que era aquelas zonas de sofrimento daqueles irmãos que ficavam revivendo o seu desencarne porque eles ainda tinham fluido vital.
E ela vai se espiritualizando de uma tal maneira que quando ela vai desencarnar, a gente quando vai desencarnar, existe uma equipe que trabalha no desligamento, que tem que ir soltando fio a fio. E o último fio é o cordão de prata que nos une realmente o perispírito ao corpo carnal. A Ivone, ela era um espírito tão consciente, trabalhou tantas próprias imperfeições, que ela faz o seu desligamento sozinha, sem ajuda. Porque ela já vivia mais, assim, ela era uma médium de visão, enfim. Ela tinha um trabalho grande dentro do espiritismo. Mas eu trago aqui o exemplo da Ivone para a gente ver como nós vamos nos desenvolvendo à medida que o tempo vai passando. Como nós vamos nos melhorando e tendo essa certeza da vida espiritual e trazendo isso para a nossa vida carnal. E se a morte é realmente fatal, ela é inevitável, né? E o desencarne, ele pode ser sim preparado. Como eu faço para preparar o meu desencarne? Se eu hoje já estou com algum conhecimento da vida espiritual, você tem que, primeiro, ter fé, amor, e aí a coisa que mais me pegou no estudo dessa palestra, desapego. Aí a primeira coisa que você pensa, que eu pensei, então vou partilhar aqui com vocês, né, que não é porque a gente está aqui em cima, ou está na câmara de passo, ou está na assistência, todo mundo ainda tem muito para melhorar. Trabalhar nossos próprios orgulhos, nossos próprios bichinhos. Desapego. Aí você já fala assim, mas eu não sou apegado aos bens materiais. Não sou porque, primeiro, não nasci herdeira. Então, nem sei o que é ter dinheiro. Trabalho como todo mundo, tenho uma condição razoável pelo que o trabalho me proporciona, né? Mas assim, não tenho bens. E eu nunca quis ter bens, posses, porque minha família ela parou de conversar por conta de uma herança, de um sítio que meu avô deixou. Isso foi para mim um anti-exemplo. E eu falei que eu nunca gostaria de ver meus filhos brigando por conta de dinheiro. Então, assim, eu vivo a vida bem conforme Deus prepara, né? A cada dia, conforme aquilo que tem que ser. Mas ele falou, não, é o desapego dos laços que te prendem aqui na terra, ou seja, os teus afetos. Às vezes é um filho, às vezes é um neto, às vezes é o cachorro e o gatinho. No meu caso são os cachorros e os gatinhos, tá, gente? Porque eu acho que ninguém cuida igual eu. E eu tenho muitos. E eu sempre falo assim, se eu morrer, meus filhos não vão querer, porque eu tenho um cachorro que é chato, né? Não eles gostam. Mas ele me venera, né? Tem um gatinho também que usa fralda, e tem que dar banho nele 2 vezes por dia, para ele não ficar assado. E é da minha filha, na realidade, eu cuido, porque eu falo assim, ninguém sabe cuidar igual a vovó. Tem que passar hipogloss para amassar, porque ele assa, é um bebê mesmo, né? A vidinha dele é normal, mas ele só tem esse cuidado. E a gente brinca na hora do banho, e reza, e faz o secador. Então, assim, eu sou muito apegada, porque eles são o meu alicerce, é onde eu recarrego minhas energias. Eu já entendi meu vínculo com os animais. É bem isso. E aí eu fico pensando, se para mim, que tenho lá meus petzinhos, meus filhos já estão criados, encaminhados, já tenho um filho casado, tenho netos, mas eles estão encaminhados, eles vão se virar. E eu sei que os pets também vão ficar. Mas para e pensa para uma mãe, de repente, que tem que ir embora com uma criança de colo. Às vezes aquele filhinho que ela idealizou tanto tempo. Ou às vezes aquele que é muito apegado à sua família. Porque nós somos controladores. Não adianta a gente falar que não tem mania. E quanto mais jovem a gente fica, mais cheio de mania a gente fica. Só do seu jeito está certo, as coisas na casa tem que ser do jeito que você gosta, né? Cada um tem as suas.
E são essas manias, são esses apegos que o nosso espírito carrega sem perceber. E que quando a dita cuja bate na porta, você fala assim: não, morte, espera mais um mês que eu ainda tenho umas coisinhas para resolver. Porque a gente realmente a gente acha que nunca está pronto. Você só não vai ter essa briga com ela se você tiver um coma que vai durar muito tempo. Se realmente, às vezes, a pessoa, quando ela tem uma doença, que ela já está passando por muitas dores, e que ela vai realmente se desprendendo pouco a pouco. Agora, se é um infarto, igual teve a trabalhadora de Divaldo, se é um acidente de carro, sabe? Se é um acidente doméstico que você às vezes cai, bate uma cabeça e vai embora. E aí você olha ali para o seu corpo e você fala assim: não, mas espera aí, eu tenho tanto para construir. E é lógico que aquele médico espírita traz no artigo: morrer é fácil, porque você não tem escolha. O morrer é biológico, desencarnar não, desencarnar é no espírito, e é um trabalho. Nós devemos então, a partir do momento que a gente adquire essa consciência, aí trabalhando os nossos pontos. Não sei se chego quanto tempo mais pela frente. O que eu sei é que Deus está nos dando cada vez mais oportunidade de aproveitar a encarnação que estamos. E aproveitemos, porque ninguém mais quer ter filho humano, todo mundo agora só quer ter filho pet. E não existe retrocesso, a gente não pode reencarnar como animais, a gente tem que reencarnar como ser humano. A fila é grande. Ontem passou uma matéria no Antena Paulista falando do envelhecimento, que na cidade de São Paulo já são 1.100 pessoas super idosas, com mais de 100 anos. E eles fizeram a entrevista de uma senhorinha com 110, super lúcida, falando as coisinhas que ela fazia, que ela não teve letramento, mas que ela foi aprendendo, ficou viúva, acho que o marido desencarnou com 60, já tem mais de 50 anos que ela é viúva, uma família grande. Então assim, a gente tem que aproveitar o dia de hoje. Não sei se eu tenho mais um dia, mais 5 anos, mais 20, mais 30, mas eu sei que eu sou muito cheia de imperfeições. Talvez vocês não. E olha, o trabalho na seara de Jesus, independente de onde ele seja na casa espírita, seja na rua quando você conversa com alguém, seja no teu trabalho, ele vai nos moldando, nos modificando. Porque servir, você está ali vendo a dificuldade do outro. E sabe o que Deus faz quando a gente está servindo a dificuldade do outro? Ele estampa nós. Porque a coisa mais certa que já falaram é que aquilo que te incomoda no outro é aquilo que você tem que melhorar em você. Será que eu estou ranzinza? Será que eu estou reclamona? Será que eu tenho fé e confiança nos desígnios de Deus? Muito obrigada. Agradecer a Deus mais uma vez, tudo que aprendemos, o coração que Jesus nos ensinou, daremos por encerrado esse momento da noite de hoje. Pai nosso, estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim